Então, gente, eu havia separado outro tema para falar hoje, mas como o intuito do meu canal é não só conscientização social, mas dividir as nossas experiências com vocês, né, para que a gente tenha um aprendizado mútuo, eu queria muito, essa semana, né, sempre a gente tem uma semana que é mais intensa que a outra, então eu queria passar um pouco como foi a minha realidade essa semana, né? Então eu resolvi falar sobre inclusão social. Não somente, não vou falar da escola, né, inclusão escolar, porque esse vai ser um tema que eu vou fazer à parte, um vídeo à parte, porque é um tema mais crítico, é uma das nossas maiores lutas, né, com as nossas crianças autistas. Então vai ter um tema, vai ter um vídeo só para este assunto. Mas eu quero falar da inclusão entre toda a sociedade, né? A inclusão seja num supermercado, seja num atendimento médico, seja num parquinho, inclusão em todos os lugares, né? Então, eu vou começar a relatar um pouquinho uma das minhas experiências, né, que venho passado aí desde que meus filhos eram pequenos. Vamos falar sobre o que falta para a inclusão acontecer, onde não está acontecendo. Então me lembro na época em que levei o Kevin e o Kaique ao pediatra, e então já estavam fazendo um aninho, né? E né, durante essa rotina não era a gente que escolhia o pediatra, né? E era por plano de saúde na época, né? Não era público. E tô falando isso para vocês enxergarem que a gente encontra profissionais que não estão preparados, não só no sistema público, como no privado, né? Em todos os lugares, né? E então ele virou pro Kevin, do nada, que tava pesando o Kevin, e falou assim, não, o Kevin, ele é hipotônico. Aí eu, oi? Eu nunca tinha ouvido falar o que era isso, né? Não, ele tem hipotonia, hipotonia muscular. Eu falei, mas tá, mas o que é isso? Aí ele, isso daí é atraso. Ele vai ser atrasado aí. Vai ser atrasado, sempre pode ser atrasado. E aí eu penso uma mãe que nunca tinha ouvido falar disso, que até então seu filho era... Você não notava nada de crítico nesse ponto. E ainda vou te dar uma notícia de uma forma como essa, né? Esse médico, ele estava preparado para a inclusão? Não estava, né? Do jeito que ele fez, ele não estava. E aí eu falei assim, mas me explica o que é isso, eu não sei. Não, você fez todo o exame, deu certinho na gravidez e tudo, mas entre gêmeos acontece, pode acontecer, né? Uma falta de oxigênio na hora, alguma coisinha. Mas aí, vamos fazer o seguinte, se ele não andar, vamos esperar mais tempo, se ele não andar, não sentar, eu vejo se eu passo uma fisioterapia para ele. E não me deu espaço de perguntar mais nada. Quando eu queria perguntar, ele... Não, vamos lá, já te falei, é hipotonia. E aí eu fiquei pensando, que médico doido, né? Falei assim, gente, como que ele fala umas coisas dessas e ainda do menino que eu... Né? A gente sempre viu ele tão esperto, ele não estava preparado para a inclusão, porque se ele viu que essa criança precisava de um acompanhamento especial, ele tinha que não só preparar os pais, informar do que se trata, como encaminhar a criança de forma leve. Não, ele não preocupou com a mãe, não preocupou com a criança, não preocupou com nada. E então, isso dificultou, porque eu achei que ele não batia bem, e aí eu falei, nenhum outro tinha falado nada. E aí então, né, vou falar bem resumidamente, deu sorte com outra pediatra, que ela falou assim, olha, o Kevin ele não tá sentando ainda, porque ele tem sim, ele parece ter uma hipotonia muscular, que é uma fraqueza muscular, não pode, tem vários os motivos, mas eu não vou falar, quem tem que ver é o neurologista, né, o neuropediatra, então eu vou encaminhar. Então lá ele vai te explicar direitinho, ele vai fazer exame, tá bom, mãe? Tá tudo bem. Olha a diferença de um profissional que está preparado para a inclusão e outro que não está preparado. E aí foi dando tudo certo, tá? E aí, isso aconteceu também com fisioterapeuta. Eu passei por uma fisioterapeuta que ela simplesmente, eu fui pedir no local que ele foi encaminhado, para agilizar o atendimento dele, que ele estava precisando muito, né? Por favor, tudo.
Então aceitou, só que aí depois de pouco tempo, pouquinhos meses, meu filho não estava nem andando direito, nada, ela simplesmente falou que não ia mais atender o Kevin. Não, não vou atender mais. Eu falei assim, uai, mandou mensagem, eu falei assim, uai, mas por quê? Não, não vou atender mais, tudo. Eu falei, olha, tem um laudo, foi o neurologista que encaminhou. Vou fazer o seguinte, vou passar na clínica amanhã, você vai me passar só um relatório falando que você não vai atender mais, porque eu preciso de um outro profissional. Se o neurologista vê que ele vai precisar, eu preciso do que você não vai atender mais. Fui buscar e cheguei lá, ela falou que, não, ele precisa de outros profissionais, ele precisa de outras equipes. E eu pensei, tá, mas mesmo ele precisando de outros profissionais, de outras funcionalidades, ele também ia continuar precisando da fisioterapia, mas ela não estava preparada para a inclusão. Viu que o meu filho era mais especial do que ela imaginava e ela não quis mais. Né? E ela não me preparou e ela também não teve o que falar. Ela ainda teve coragem de falar que eu não tinha direito de pedir tratamento pro meu filho, porque não era eu que acompanhava ele nas fisioterapias, era o pai. Vocês estão vendo como que o processo ainda é mais, a coisa ainda é mais grave, né? E ela escreveu no relatório ainda, né? Mas a mãe estava ali, quando foi preciso, a mãe estava ali, né? Eu estava trabalhando e o pai, então com todo mundo fazendo sua obrigação, né? O pai que trabalhava em outro turno ia acompanhar nas fisioterapias. Então não teve inclusão neste momento. E a falta de inclusão, gente, acontece também, seja no supermercado, né? Quando as pessoas veem que são autistas, que as crianças são autistas, porque o laudo de autista, gente, é só para a gente procurar os tratamentos, para ter os direitos deles, mas eles são crianças do mesmo jeito como todas as outras, todas. Mas as pessoas deixam de enxergar que são apenas crianças no momento que descobrem que são autistas. E aí tem toda aquela questão, um é preconceito, outro é falta de informação, e aí não acontece a inclusão, né? E a inclusão tem que acontecer desde a entrada numa clínica, desde a entrada você está esperando um atendimento no supermercado, no caixa, porque tem criança que dá muita. É normal em um momento que ela sentir muito, não souber lidar com suas emoções naquele momento, ou com aquele tanto de informações, né? Porque é um bombardeio de informações, né, no cérebro da criança autista. E ela vai dar birra. Então, se você vê uma criança dando birra ali no supermercado, não critique, não julgue, porque nós, só por sermos mães e pais, sempre tem alguém que julga, né? Então, assim, não critique, porque se aquela criança, primeiro que não se deve julgar, mas pode ter coisas mais profundas. Aquela criança pode ser autista, né? Ela está passando por dificuldades naquele momento. Essa semana eu fui ao oftalmologista levar o Kaique, pedido de prevenção da pediatra, e eu percebi que desde o momento que eu entrei na clínica, que a gente entreguei o cartãozinho dele de identificação de autistas, né, com documento pessoal, já teve aquela tensão em atender, né, e agora, né, como é que vai ser? E aí eu contei sorrindo isso pro meu esposo, porque estava só eu e o Kaique lá neste momento. O Kaique sentadinho lá no joguinho no celular, fazendo as estereotipias com as mãozinhas e os sonzinhos, né? Porque ele não fala. Todo mundo encarando, pais, mães, funcionários, né? Querendo, ai, o que é isso, né? Olha como é que ele faz, né? E neste momento tinha uma criança maior, devia ter uns 7, 8 anos, né? Que ela se jogava no chão, rolava, gritava, eu não quero ficar aqui. Aí ela puxava a porta assim, eu quero sair. A criança estava errada? Não. Né? Porque é criança tem direito de ficar tensa, tem direito de ficar nervosa, assim como todas as crianças que são típicas, atípicas, são crianças, né? Mas o interessante é que todo mundo ria da atitude dela enquanto ela queria quebrar a porta e rolava no chão. Todo mundo ria, mas o meu filho que estava sentadinho ali, só porque estava mostrando umas estereotipias e fazendo uns sons diferenciados, todo mundo reparou, todo mundo encarava, todo mundo
comentava. E aí, gente, é criança, é autista, é criança, né? E foi mais coisas acontecendo, né? Durante só aquela primeira variaçãozinha do olhinho, desistiram, né? Criança, como toda outra, tem que ensinar o que é aquilo, mas não, desistiram, vai ficar nervoso. E aí, nesse lugar, a inclusão aconteceu com a oftalmologista, porque aí ela foi lá, me atendeu com carinho, atendeu o Kaique, fez exames diferenciados. Ela não fez esse exame não deu certo? Peraí, ela mesma foi lá fazer, cantou música do Indiozinho, pá, pá. Foi um ambiente tão natural, tão tranquilo, que o Kaique fez o exame, né? Então teve a inclusão, né? E assim, eu tô falando porque tem vários profissionais que estão preparados, mas a gente tem que mostrar a realidade. A inclusão escolar, inclusão que começa dentro de casa, porque crianças são puras, né? E se ela vai crescer de acordo com os exemplos que ela estiver tendo dentro de casa, né? Conversando com uma mãe essa semana, ela disse que na escola uma criança autista mordeu uma outra, que não era, e então a mãe foi buscar o filho, ó, foi mordido e tal, não tem nada não, acontece. Aí chegou no ouvido dessa mãe que quem mordeu era uma criança autista. Ela, gente, foi na escola, pediu o cartão de vacinação da criança autista que mordeu o filho dela. E aí, gente, pensa, porque ele é cachorro, né? Autista que vai passar alguma coisa? Então, não teve a inclusão, essa criança com certeza não está tendo inclusão dentro de casa, ensinar o respeito, as diferenças. Não teve inclusão na escola, porque a escola não deveria nem ter pedido, nem ter falado isso para a mãe, né? Então, são tantos detalhes, né? É uma coisa assim que parece simples, mas que tem que acontecer de forma tão mais abrangente, né? Não tenham medo, gente. Olhem para as crianças. Estou falando de crianças porque meus filhos são crianças, mas os adultos têm todas as suas lutas também. Então, assim, não ache que vão deixar de ser crianças por isso. Criança pode ficar nervosa. A gente foi em médicos também, pediatras de emergência, que não queriam olhar nem a gargantinha deles, e a gente lá do lado, o pai e a mãe, pode olhar, pode pegar. Ele não queria porque tinha medo dele ficar nervoso. É criança, né? Independente se é autista ou não, é criança, tem que saber que é autista para ter um atendimento diferenciado para ele, porque não vai responder as perguntas, dependendo da intensidade, no caso dos nossos filhos. Mas, gente, tem tantos exemplos, né, que me parou para pensar, mas graças a Deus tenho sido encaminhado para... Deus iluminou bastante profissionais qualificados, que estão preparados para a inclusão, e graças a Deus vão acontecendo cada vez mais, mas é importante que ocorra mais, né? E muito bom esse canal, que todas as pessoas que estão aqui, é uma esperança que a gente tem, porque elas estão aqui é porque quer entender, né? Porque eu tenho a certeza de que a gente estou fazendo a diferença, né? E vocês vão fazer a diferença, porque vocês estão aqui porque querem participar do processo, que querem conhecer, que vão me ajudar a divulgação, a diminuir preconceito, me ajudar na inclusão, né, gente? E eu agradeço muito de coração a todos vocês. Para finalizar o nosso assunto de hoje, que é a inclusão, eu vou contar de uma outra experiência que eu tive na época que o Theo tinha 3 aninhos, eu nem imaginava ainda ter os gêmeos, né? E ele tinha um coleguinha deficiente em que ele não tinha os braços e ele até estava feliz jogando futebol com os coleguinhas e junto ali com os outros, né, gente? Naquele momento eu estava vendo a inclusão, né, gente, dando certo. Ele ia fazer atividades, né, de massinha, ele fazia tudo com os pezinhos. Era um grande exemplo, né, para todos, para nós que somos adultos, para todos, aquela força, aquela superação. E era a avó que estava levando e buscando, e ela me contou que ela era que criava, porque a mãe, né, quando a criança nasceu, o netinho nasceu, ela viu que ele era, né, não tinha os bracinhos e tudo, ela não quis, abandonou, etc. Então era a avó que estava criando, e a avó falou que era a primeira vez dele na escola, e ele estava mudando tanto para melhor, porque antes
Ele ficava escondidinho no quarto, ele não queria sair para fora para brincar, para garagem, não queria nada, né? E as pessoas chegavam, ele ficava ali retraído no seu quartinho, não queria sair. E aí depois que ele começou na escola ali com outras crianças, né, variadas, então ele mudou, ele começou a ficar mais alegre, diz que ele começou a interagir com todo mundo dentro de casa, mudou o temperamento em casa, mexia com todo mundo da rua, ele foi se sentindo, né, mais feliz, mais valorizado. E aí, depois das férias, né, então teve as aulas e teve as férias. Quando eles voltaram, né, as aulas, eu não vi mais na escola. E aí uma que era monitora, né, que não estava lá mais, me encontrou, né, na rua, né, levando o Theo embora. E aí ela disse que ele não estava mais porque a escola sentou com a avó e disse para procurar um lugar só de crianças especiais, porque ali não era bom para ele, né? Que ali ele não ia ter tudo que ele precisava e não estava sendo bom para ele. Ele precisava de ir para uma escola que só tivesse crianças especiais, né? E aquilo me tocou, porque mesmo sem imaginar futuro nem nada, porque fiquei imaginando a avó me contando que como ele era, do quanto ele foi se sentindo feliz estando ali com outras crianças, né, não especiais, né, se sentindo igual a todos, né, que ele começou a querer interagir com todo mundo. De repente a escola não quer mais, pede para procurar outro lugar que só tenha especiais como ele, né? Então é a questão da inclusão, né, gente? A escola, né, não estava preparada para a inclusão, mesmo sabendo que é lei, que tem que estar, né? Mas esse é um assunto à parte. E eu queria finalizar com isso que aconteceu, com esse de há anos atrás, que me tocou bastante, para vocês verem quanto é importante, né? O quanto faz a diferença quando a inclusão acontece, né? E muitíssimo obrigada. Até semana que vem. Olha, Kaique, o Kevin tá dando para você brincar também com ele, que legal! Que lindo vocês brincando juntos. É o sorvetinho de mentira deles, né? Que legal. Muito bom vocês brincando assim juntinhos. Muito bom.